de Ponte de Lima que non veo a Pontevedra, pero bueno, está disculpado. O amigo tamén, Abel Batista, que tamén estuvo en Pontevedra. Amigos todos, en primeiro lugar teño que facer referencia a unhas palabras que dixo onte o presidente da Cámara sobre min, onte o presidente da Cámara de Ponte de Lima, que falou de que era un amigo de Ponte de Lima. Eso echoume de orgullo e echoume de honra, e para mí un honor que o presidente da Cámara dixera que era un amigo de Ponte de Lima. Moitas gracias e moi obrigado. En segundo lugar, quero dicir que este congreso que hoxe rematamos aquí é fruto, como saben, de moitas horas de traballo, pero creo que foi un broche de ouro para rematar o ano Xacobeo 2010. Penso que non se podía rematar de mellor maneira para nós, para o camiño portugués, que con este congreso, con un formato diferente, cunha maneira de facer o congreso distinto, de como son os congresos habituais. Dicíamos onte o alcalde de Pontevedra, pero que congreso é este que empeza en Pontevedra e termina en Ponte de Lima? Como é a cousa? Eu queria que começasse em Ponte de Lima e acabasse em Pontevedra. E eu disse, bueno, que este é un congreso dinámico, é un congreso do camiño, é un congreso de outra maneira, e é un congreso que os congresistas teñen que ir ao camiño, e aquí fixemos hoxe a mañán a parte teórica. Estuvo moi importante porque fixeron os amigos de peregrinos de toda Europa que fixeron a mesa e falaron da súa experiencia no camiño, cada un desde a súa visión. Eu tiña medo porque era a primeira vez que facíamos este modelo e dixi, bueno, non vai a ser que repitan sempre o mesmo, e non, cada un falou da súa experiencia e foi enriquecedor, e todos os que escoitamos pasamos hora e media que se nos pasou enseguida, cando habitualmente, cando se fai un congreso, a media hora o que máis o que está deseando no remate, según o congreso habitual. Sin embargo, aquí non, porque cada un deles expuxo a súa visión, e así, por exemplo, Mario Fratino, que estuvo representante italiano, que falou do sacrificio no camiño, e ele dicía, forza Mario, forza, para continuar. Cintia, está por aí tamén Cintia de París, que está, a francesa, que dixo que ela facía o camiño portugués por cojones. Pois dixeron que tiña que fazer o camiño, ela era francesa e que tiña que fazer o camiño francés. E dixeron, non, eu vou fazer o camiño portugués. E fago o camiño portugués por eso, non? E despois, falou de algo moi importante no camiño, que é o camiño que era unha alegoría da vida, non? E realmente o que pasaba no camiño era o que realmente pasaba na vida. E falaba da humildade, falaba da humildade, desa humildade que hai que ter, que moitas veces se pensa que vida máis mala teño eu, e cando mira os outros e cando se dá conta de que non é tan mala dele. E era que falaba de que cando subía montañas e lle costaba traballo, e dixía, bueno, ahora ven o llano e este é mellor. E resulta que cando se cansou e cando máis dor tuvo foi cando estaba no llano. Por tanto, é a humildade, non? E despois o amigo Ovidio, está por aquí Ovidio, que tamén falou lóxicamente do camiño e desa parte políticamente non correcta, que era políticamente non correcto, e que entonces falou dese camiño que tamén comparto a idea del, e ese camiño da pedra e máis da pedra e máis da erva, ese camiño, e dese camiño que non ten que ser de números, senón de persoas. Tamén estuvo o representante español, que é o amigo Rafa Astor, un vello peregrino que nazou no camiño, que fixo o camiño a cabalo, que sufreu moito no camiño, que o pasou mal, que veu como o progreso desfixo, e a pesar de que ele é enxeñeiro de camiños e coñece, está a súa profesión é facer camiños, ve como o progreso vai desfacendo esa riqueza de que falaba o vídeo da pedra e máis da erva. Bueno, toda esta mesa que resultou moi interesante, que eu estou resumindo, pasou despois a unha segunda mesa dos eurodiputados, donde os eurodiputados empezou o eurodiputado Alejandro Miñán, pero non, vou me referir realmente a Antonio Sánchez Pesedo, que falou da Galaecia romana, este territorio común de Galicia, do norte de Portugal, que somos todos nós, e que este é o noso camiño,
E o camiño de Santiago, este é o camiño noso dos portugueses e máis dos galegos, e esa unión é o que pode convertirse nese territorio común que ten moito por vir. E realmente ele falaba de que moitos estados miembros da Unión Europea teñen menos superficie e menos habitantes que o norte de Portugal e Galicia xuntos. E foille, lóxicamente, a Zaga, o noso amigo Nuno Melo, que lle contestou que ademais, que tamén respostou, que ademais dese territorio tamén tiñemos unha lingua común, que era o galaico portugués, que é o que estou falando agora, por eso agora que estou utilizando a lingua a galega, porque é a lingua que eu retomei despois das palabras de Nuno Melo, ¿no? Porque tamén nos une a lingua, por tanto, únenos a lingua, únenos a historia, únenos ao territorio, únenos a paisaxe, únenos ata unha flor, que é a camelia, que é a flor do camiño portugués, que hai desde Porto hasta Santiago. Por tanto, creo que foi un broche de ouro estupendo e cerralo, ademais, nesta querida Ponte de Lima, que, como decía antes, estou moi orgulloso de ser amigo desta cidade e que, ademais, o presidente da Cámara se dixera. Moitas gracias a todos e que, bueno, caño que ven... Bueno, e a María Gracia que me lembra de que temos que facer o seguinte congreso no Porto, porque ela é o comezo do camiño do norte de Portugal e ela quere que vayamos alá e alá estaremos, como tamén o amigo Joao Alarcao, que tamén quere que vayamos ás terras do Basto. Ben, como vedes, o camiño sirveu para que unir todo este congreso, unir máis a Portugal e a Galicia, e para min é unha satisfacción. Eu estou moi honrado de estar aquí. Moitísimas gracias, obrigado a todos e parabéns para todo o mundo. Gracias. Bom, eu, muita brevidade, porque aguentar discursos com uma mesa tão farta não é fácil, mas ainda peregrinos que caminharam não muito, mas alguma coisa, e a gastronomia desta nossa terra é belíssima como a terra é. E por isso, cumprimentando o Sr. Presidente da Câmara nesta oportunidade e o meu amigo, Abel Batista, deputado do CDS, mas natural exatamente deste Conselho, o nosso amigo Tino, a quem me permite já assim me dirija, e em si a todos, dizer-lhes que, enfim, nós estivemos hoje em Pontevedra, estamos agora em Ponte de Lima, e eu acho que muito mais do que testemunhar um encontro entre portugueses e espanhóis, vivemos uma experiência entre portugueses do norte de Portugal e espanhóis da Galiza, o que faz toda a diferença. E por isso é que lá como cá, todos nós nos sentimos em casa. Os portugueses que estiveram em Pontevedra sentiram-se galegos, como tenho a certeza que os galegos que estão aqui em Ponte de Lima se sentem muito portugueses, nessa identidade que é comum do norte de Portugal e da Galiza. E se os caminhos de Santiago são feitos de memória, essa memória, como alguém dizia hoje, se faz caminhando e não é caminhando sozinho, é caminhando acompanhado, porque não interessa chegar depressa, mas chegar muito mais longe. A verdade é que testemunhamos aqui nesta terra, como em Pontevedra, o que é a manutenção permanente dessa memória. Eu tive hoje uma experiência que me foi permitida graças aos Caminhos de Santiago, foi testemunhar nesta venerável Ordem Terceira de São Francisco como o poder político local é capaz de se motivar não por aquele lucro fácil da obra imediata, mas pela preservação da memória. E, na verdade, o que lá vimos hoje é verdadeiramente extraordinário. E os Caminhos de Santiago são isso. Possamos nós, nesta nossa vivência diária, preservá-los, preservar os caminhos no seu espírito, protegê-los daquilo que é mais fácil e que, muitas vezes, muitos também preferiam que pudesse justificar que fossem invadidos e utilizados para outras coisas. E da minha parte, enfim, eu que hoje sou também um europeu do centro, a oportunidade de vir de Bruxelas aqui chegado, ver que maravilha e que maravilhosa é a nossa terra. E por isso, muito obrigado e que estes nossos caminhos ainda atravessem muitos séculos e muitas gerações. Muito obrigado. Para terminar o discurso, para passarmos à fase gastronómica propriamente dita, cumprimentar o Celestino Loras, que é realmente um amigo de Ponte Lima, cumprimentar o Dr. Nuno Melo, deputado europeu pelo CDS, e naturalmente também
deputado do CDS na Assembleia da República e presidente da Assembleia Municipal de Ponte Lima. Bom, eu penso que já foi quase tudo dito, mas eu quero vos dizer uma coisa. Que realmente aquilo que ontem se passou em Pontevedra na cerimónia de abertura deste Congresso e aquilo que hoje se está a passar aqui em Ponte Lima significa que os caminhos de Santiago são efetivamente para unir dois povos que têm uma identidade cultural muito próxima. Aliás, tal como o Dr. Nuno Melo dizia, a minha ida ontem a Pontevedra significou também para mim o conhecer melhor uma terra. E percebi exatamente que há realmente muitas semelhanças entre a cidade de Pontevedra e a vila de Ponte Lima, porque nós somos vila, não queremos ser cidade, exatamente para ter o estatuto da vila mais antiga de Portugal. E, portanto, há realmente uma identidade cultural e há duas terras com um enorme património. Nós temos que cada vez mais valorizar aquilo que é nosso. Nós, em Ponte Lima, felizmente, temos tido ao longo de muitos anos uma estratégia de valorização dos nossos recursos endógenos. E o que é que são os nossos recursos? É o nosso património. O nosso património cultural, o nosso património construído, o nosso património paisagístico, o nosso património rural e um património que é tão ou mais importante que todos os outros, que são as pessoas e que é a língua, que é a tal língua galaico-portuguesa que falava o Nuno Melo. E é assim que conseguimos construir territórios atrativos e é assim que conseguimos construir territórios competitivos. E hoje, felizmente, Ponte Lima é um concelho desenvolvido, é um território diferente, porque exatamente consegue manter essa identidade cultural. E é bom ver as pessoas virem a Ponte Lima e verem que é aqui algo de diferente, algo com identidade, algo com paixão. E, portanto, nós temos cada vez mais hoje trabalhar com esse carinho e com essa paixão em torno de um objetivo. E é por isso que o caminho de Santiago, e no caso concreto, o caminho português de Santiago, tem para nós uma importância decisiva naquilo que é exatamente o itinerário cultural, aquilo que é exatamente a nossa identidade cultural. E é por isso que nós temos também, ao longo dos últimos anos, feito um esforço de promover e valorizar o caminho português de Santiago, e nomeadamente o caminho central, que passa pela ponte medieval e pela ponte romana que os senhores e as senhoras tiveram a oportunidade de passar. No Congresso Internacional fiz uma referência muito especial ao Celestino Lores, que eu conheci há pouco tempo, desde que sou Presidente da Câmara, mas que percebi nitidamente que estava aqui alguém a querer ajudar-nos, a querer colaborar para que pudéssemos efetivamente promover o caminho português de Santiago. E naturalmente que ao promover este caminho está a promover também a nossa terra. E portanto eu queria mais uma vez, e nunca é demais, publicamente agradecer em nome de Ponte Lima, em nome dos limianos, também em nome dos amigos do Caminho de Santiago, o esforço, o empenho,